Você sabia que você pode estar subutilizando o teu sistema de gestão? Bora falar! Sejam bem-vindos, pessoal, para esse vídeo que é um tema muito importante para vocês explorarem dentro da operação de vocês. Eu converso com muitas pessoas no mercado e sempre ouço aquela pergunta: poxa, qual é o melhor software para minha operação? O melhor software é aquele que se adequa ao seu processo. Claro que muitos softwares foram muito bem testados em grandes operações que realmente às vezes adaptar o seu processo ou pensar se aquele processo é melhor do que o seu vale muito a pena. Mas às vezes você tem um produto tão específico, uma maneira de trabalhar tão específica, que vale a pena você deixar muito bem desenhado o processo e procurar as ferramentas corretas. E veja, eu estou falando aqui sistema de gestão. A gente pode chamar sistema de gestão de várias nomenclaturas, como o seu ERP, como o seu OMS, Other Management System, ou como o seu sistema de gestão. Eu vou preparar um vídeo ainda mostrando na teoria a diferença dessas nomenclaturas de ERP, OMS, sistema de gestão, entre outras coisas, tá? Porque isso causa uma confusão. Muitas vezes a gente se posiciona como uma nomenclatura e a gente é cobrado por aquela nomenclatura. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a ideia aqui hoje é trazer para vocês o que o básico, o que tem de básico dentro desses sistemas para que você possa explorar e de repente muitas coisas que você está fazendo no processo manual ou numa planilha de Excel, ele possa já estar embedado dentro da sua solução. Então, será que você está subutilizando o teu sistema? Esse é o Você Sabia de hoje e eu queria falar com vocês sobre alguns pontos, tá? Vou deixar esse negócio um pouco mais macro para que a gente traga pontos específicos e cause de repente em vocês uma eureka, uma lâmpadazinha de ideia para que você procure a mim ou ao meu time para que a gente possa conversar e a partir daí desdobrar o assunto e encontrar a melhor solução. Lembre-se, isso não vale só para você que é cliente on click, a ideia aqui é para o mercado como um todo. Se quiser conversar comigo para a gente poder dar ideias e você cobrar da sua solução, ou se você quer conversar com o pessoal da sua solução, veja o que é melhor. A grande ideia é levar para vocês um pouquinho dessa minha experiência. Então nós vamos falar de alguns tópicos importantes aqui. O primeiro é sobre estoque, tá? Vou deixar aqui do ladinho para vocês. Primeiro é estoque. O segundo nós vamos falar sobre o fluxo do pedido, ou seja, o OMS, o Order Management System. Vocês devem ter ouvido falar dessas três letrinhas aí muito no mercado. OMS. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre expedição. Será que a sua expedição, olhando para hoje, ela é a mesma do que algum tempo atrás? Com certeza não. A quantidade de pedidos aumentou, O processo, de repente, você está querendo melhorar. Será que a tua ferramenta se adapta ao seu momento? Então, esse é um item muito importante para a gente falar. Vamos falar aqui também um pouquinho sobre nota fiscal. Como que você gere suas notas fiscais de uma forma completa? Vou falar um pouquinho sobre cada um desses pontos. Trocas e devoluções, O terror de grandes operações para falar, pô, mandei legal, espero que o cliente curta e não devolva. Aí toca o telefone, quero devolver, eu quero trocar porque eu não gostei. Então é importante ter um fluxo de troca e devoluções. Um outro ponto é o financeiro. Como é que você enxerga o seu financeiro? Como que você recebe as notas fiscais do seu fornecedor e o que acontece no contas a pagar? E tudo que você vendeu, o que acontece lá no contas a receber? É importante a tua visualização financeira, pagar a conta de água, luz. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Outro ponto são relatórios, não só relatórios de lucratividade, quantidade de pedidos, mas relatório do processo. Será que quanto tempo um pedido ele fica vivo dentro do teu sistema? Vivo é o momento em que ele fechou o pedido até o momento em que você despacha a mercadoria para a casa do cliente. Quanto tempo demorou? Será que você consegue diminuir o processo? Vamos falar sobre isso também. E por último, o melhor de todos, integração. Poxa, queria integrar com todo mundo, eu queria clicar num botão e o processo acontecer. É possível? Vamos conversar. Começando aqui pelo primeiro tópico. Vou deixar aqui o primeiro tópico em cima, estoque. Existem N formas de vocês trabalharem com estoque. Eu já dei várias palestras por aí falando das possibilidades de trabalhar com estoque físico, com estoque virtual, com cross-docking, com dropshipment, com com consignação, entre outras coisas. Eu acho que hoje você tem que olhar primeiro para o produto que você vende, para a demanda do seu cliente. Se o seu cliente realmente lá no teu site, ele vem clicando em produtos que está indisponível estoque, você está perdendo venda, perdendo dinheiro, deixando de ganhar aquela grana.
Então assim, acho que um estudo muito bem feito, dados, né, eu sempre falo isso, ter dados é muito importante para que você saiba manipular o teu estoque. Aqueles produtos de uma curva A, aqueles produtos que mais vendem, né, automaticamente você deixa ele no seu estoque físico, você compra do fornecedor e armazena, para que você possa ter um envio muito rápido para o seu cliente, atender a demanda do seu cliente. De repente aqueles produtos que você não tem um giro tão forte, não existe uma demanda tão grande do cliente, conversa com o seu fornecedor, tenta trabalhar com um sistema de cross-docking, né? Negocia com ele, pô, você pode reservar uma parte do teu estoque, se eu vender, eu compro de você. Como é que eu faço a leitura do teu estoque? Então é importante entender esse modelo. E por último, o fornecedor, será que você consegue enviar a mercadoria para mim, se caso eu comprar de você, já direto na casa do meu cliente? Melhor dos mundos, né? Porque você diminui muito o custo da sua operação física e você diminui o delay de entrega, porque se você tem estoque próprio, ok, comprou, pagou, você pega e envia. No cross-docking você já peca, porque você vai ter que comprar do fornecedor, esperar chegar para poder mandar para o seu cliente. No dropshipment não, ou seja, você pegou o pedido, tá pago, manda para o fornecedor, ele já despacha para a casa do cliente. Porém, essas operações exigem, né, tanto o cross-docking quanto o dropshipment e a consignação. Consignação é você deter o poder do estoque e você depois devolver ali em 30 dias caso você não venda. É sistema de banca de jornal que funciona, que é uma beleza quando você tem essa relação com o seu fornecedor. Mas existe aí movimentos de notas fiscais, triangulação, envio, devolução, etc. Que isso precisa estar muito bem parametrizado dentro do seu sistema. Ou seja, você vê que não adianta só pensar no processo, mas também você tem que pensar em como esse processo pode afetar você no dia a dia na operação, tá bom? Então é legal você pensar nisso, de repente você consegue evoluir, você consegue ofertar um maior catálogo de produtos para o seu cliente, para que efetivamente no final você ganhe mais e o teu cliente saia contente e, claro, ele se fidelize à sua marca, beleza? Um outro ponto que eu quero falar sobre o fluxo do pedido. Como é o fluxo do seu pedido? No momento em que o cliente fecha o pedido na plataforma, pagamento, recebimento desse pedido pago, reserva de estoque, se vem antes ou depois do pagamento, isso é um ponto importante. Depois disso, como que ele vai, para onde ele vai? Se você, por exemplo, vende sem ter estoque, se você vende no modelo de cross-docking, e eu fiz um pedido no site de vocês, comprei 5 itens. Desses 5, 2 vocês possuem estoque físico e 3 está lá com o seu fornecedor. Será que você pode ou quer enviar o pedido parcial para o seu cliente? Olha que bacana! Poxa, eu posso enviar parcial? Lógico que pode. O seu cliente ele pode receber 3 remessas por causa de um único pedido. Você pode ter N notas fiscais vinculadas a um único pedido. É igual o fornecedor faz com vocês. Às vezes vocês fazem um pedido de compra tão grande e o fornecedor te manda picado. Você também pode ter essa relação. De repente o produto que você vende, o cliente está fazendo uma construção numa casa e você pode ir mandando os materiais de acordo com o que você tem. Chegou do fornecedor a outra remessa, você envia. Ou de repente você trabalha com uma parcela no sistema de estoque físico e a outra parcela num sistema de dropshipment, você pode splitar e mandar isso cada um do seu lado. Então é importante você entender esse fluxo aqui. No fim, como que é o seu processo de expedição? Como que é amarrado? Como é que você tem a segurança de acertar o envio da mercadoria certa para o seu cliente? Né? Onde você busca, tem endereço de estoque, você pega a mercadoria, você retorna, existe uma forma de você fazer check-out dela, ou melhor, uma rastreabilidade com número de série, lote ou validade, para que você não mande produto velho, ou que você venda, por exemplo, essa câmera que está me filmando, o cliente compra e se tiver problema ele devolve e você tem a certeza que essa câmera foi você que vendeu. Existe esse processo de check-out, isso é muito importante dentro da solução. Depois, como que é o seu processo de emissão de nota? Existe um outro departamento que emite nota? Ou o próprio estoquista, né? Ele pega o produto, retorna, bipou o código de barras e automaticamente já impressa a nota fiscal, já é enviada essa nota fiscal por e-mail e também etiqueta de transporte. Então é muito importante que esse fluxo inteiro ele se converse, é importante que esse fluxo ele seja automatizado para que você ganhe tempo e para que você consiga atingir, e não só atingir, mas superar a expectativa de prazo de entrega para o seu cliente. Tá bom? Então acho que isso são coisas que podem salvar a operação de vocês. Mas um ponto muito importante é entender como que a sua expedição funciona, que hora que a transportadora chega, quais são os pedidos que você tem que separar, embalar e faturar para aquela transportadora.
Qual a quantidade de pedidos que você tem? Você vai trabalhar num sistema hoje, por exemplo, que uma pessoa busca o produto, retorna, faz o checkout, emite nota, etiqueta, embala e já deixa pronto para a transportadora? Ou você vai ter aquele momento de caixa de despacho que a gente chama, né? Onde você tem um separador, a função separadora, ele retorna com a mercadoria, ele deixa isso num checkout, né? num caixa que a gente chama, e aquele caixa pega o pedido, bipa o código de barras do pedido para identificar qual é o pedido, pega o produto, bipa o código de barras do produto e a partir daí ele consegue fazer o faturamento. Então é como se fosse um sistema de supermercado, nós somos lá os carrinhos, né? Nós estamos pegando os produtos, somos os separadores e na hora que a gente chega no caixa, a gente deixa e fala, ó caixa, isso aqui é que eu quero levar, o caixa bipa tudo e a gente realiza ali a emissão da nota. Qual que é o melhor modelo para vocês? Ou melhor ainda, poxa Rafa, eu estou fazendo aqui alguns milhares de pedidos por dia e eu preciso de um WMS, eu preciso ter um controle de radiofrequência, eu preciso de um reposicionamento inteligente, eu preciso fazer uma separação, por exemplo, com um coletor de dados. Isso vai cair lá em integração, que é o último tópico que a gente vai falar, tá bom? Então acho que é importante essa parte de expedição para que ela acompanhe o seu crescimento, beleza? Pensa nisso. Desenha sempre o seu processo, analise o tempo do pedido em cada etapa, que vai ser um que a gente vai falar daqui a pouquinho em relatórios, para que efetivamente você encontre o melhor modelo para você. Outro ponto é a nota fiscal. Brasil, isso aqui é a parte mais complexa que a gente tem, né? Mas eu não quero falar complexidade não. Todo software para mim que emite nota tem que estar pronto para emitir tudo que a gente tem que falar sobre tributação, fiscal e etc. De FAO, entre outras coisas. Se vocês tiverem dúvidas sobre esses monte de coisa que eu falei, deixa aí no comentário que eu vou ler e eu faço um vídeo específico tirando a dúvida de vocês, tá bom? Mas a ideia da nota fiscal é, por exemplo, poxa Rafa, eu vendo um produto que ele é para presente. Será que o meu sistema emite uma nota fiscal para presente? Imagina, eu vou lá no site, compro uma flor para dar aqui no Dia dos Namorados, por exemplo, que a gente está se aproximando agora do Dia dos Namorados, nesse momento da gravação, e mando entregar lá para minha esposa, minha eterna namorada. Então imagina que chega a flor, chega a Danf, né? Qual é a primeira coisa que ela vai olhar? A flor ou a Danf? A Danf, né? Ela quer saber quanto eu paguei, para saber se ela está valendo alguma coisa. Então assim, para não causar esse tipo de coisa e brincadeiras à parte, é importante você mandar uma nota fiscal, uma Danf, né? Eu falo nota fiscal mais uma Danf, aonde não tem valores. E é legal porque isso é permitido. Ou seja, no momento do faturamento, o próprio software manda a nota fiscal eletrônica por e-mail para o comprador, no caso eu receberia, e o presenteado, ele recebe o produto junto com a Danf para presente, com CFOP bonitinho, numa portaria correta, ou seja, um negócio muito bem desenhado, muito bem definido. Entre outras coisas, eu quero emitir, por exemplo, uma nota fiscal de brinde. Eu quero emitir uma nota fiscal, por exemplo, de deixar o meu produto em posse de terceiros. Eu vou fazer um evento e eu preciso montar um stand no evento, eu quero levar alguns produtos para lá para poder vender. Como que eu emito esse tipo de nota? Então a ferramenta ela tem que estar, além de tudo, preparada fiscalmente para isso e preparada operacionalmente para isso, para que você ganhe agilidade no seu processo, tá? E a nota fiscal, gente, não é algo que tem que demorar. Para você ter ideia, hoje os nossos clientes emitem nota ali a partir do momento do ok, 5 segundos, claro, se a internet estiver tudo bem, o governo estiver no ar, se tudo estiver no momento ótimo, 5 segundos está imprimindo a Danf. E melhor, hein? Danf simplificada, que é na etiqueta lá de transporte, né? Aquela que a gente usa para transporte, que é uma etiquetinha lá de 10x15, ou seja, na hora que você faturou vai ser impressa a Danf simplificada e a etiqueta da transportadora. Você só cola na caixa e ó, manda embora. Beleza? Gente, nota fiscal tem assunto pra gente falar aqui 3 horas de vídeo. Não é ideia, é causando aí momentos eurecas em vocês, beleza? Trocas e devoluções. Assunto bom. Gente, imagine uma troca. Como que vocês recebem um chamado? Como que vocês realizam, né, o processo de cadastro desse chamado? Como reserva a nova mercadoria na troca para poder enviar para o seu cliente, porque ele quer trocar por um outro número, uma outra cor, uma outra voltagem ou um outro produto? Como que você aguarda o produto chegar do seu cliente? Como que você imprime uma nota fiscal de entrada desse produto? Mas eu preciso? Precisa? Afinal, o produto quando sai do estoque é com documento fiscal. Quando ele volta, é com documento fiscal. Precisa. Então como é que a gente faz esse processo acontecer? É importante isso, né? E não só, como é que eu tenho a certeza e a segurança de enviar aquele produto que estava aguardando o cliente devolver para poder mandar de novo para a casa do cliente? Eu mando antes de retornar? Não, eu mando depois que retorna, porque se eu mando e o cliente não me devolve, que loucura! Então o processo precisa estar muito bem travadinho.
Hoje, por exemplo, dentro do OnClick KPL, nós temos esse processo muito bem desenhado, onde tudo isso que eu falei para vocês já está muito bem parametrizado. O cliente abre um chamado, você registra o atendimento, você coloca o motivo de troca para gerar insights futuros, já cria um pedido novo com o status de aguardando o recebimento da mercadoria. Quando o produto retorna da casa do cliente, você analisa se o produto está em condições de troca, na política de troca, você faz o check-in dele bipando, emite uma nota fiscal de entrada e aquele pedido que estava aguardando, né, o recebimento, ele cai sozinho na expedição para ser enviado. Se for uma devolução, melhor ainda, ou seja, não tem aquele pedido, não reservou estoque, ou seja, na hora que voltou o produto e você fez o check-in, automaticamente o KPL emite uma nota e gera um financeiro contas a pagar. Ou seja, claro, o KPL é um software desenhado para o e-commerce, né? Então o OnClick RP ele já não tem esse desenho tão 100% fechado, atende o e-commerce perfeitamente, mas como o KPL é mais velho de mercado, a gente tem esse processo muito bem ajeitado. O OnClick tem as suas características, né? O OnClick RP, e o KPL tem as suas características também. Então sempre vocês veem como é importante a gente ponderar o que a gente quer, para que a gente quer, para depois analisar onde está o melhor do processo. Beleza sobre trocas e devoluções? Vamos lá, financeiro. Falei um pouquinho sobre financeiro, né? Tem muita gente que não controla financeiro. Como que eu vou saber o que eu tenho para pagar? Como que eu vou saber o que eu tenho para receber? Basicamente financeiro é isso. Então, pagar todas as notas que eu fiz, né, de entrada do meu fornecedor, que gerou meu contas a pagar, e minhas contas fixas, conta de água, conta de luz, aluguel, salário, benefícios, entre outras coisas. Tudo isso muito bem mapeado durante os 12 meses para gerar para vocês um fluxo de caixa. O contas a receber, tudo que eu vendi no cartão de crédito, no boleto, tudo isso eu preciso fazer uma conciliação. Então é importante ter esse fluxo bem desenhado para que uma pessoa responsável pelo seu financeiro consiga ter uma visão de tudo que você realmente está movimentando de dinheiro na sua empresa. Então analise bem o nível que você quer chegar e veja até onde o seu sistema de gestão chega. Faça um casamento para que você possa crescer e possa ter essa visualização, esse controle, né? Você possa pilotar a tua nave financeira, porque ela é muito importante. Outro ponto, penúltimo, relatórios. Gente, uma ferramenta que não tem relatório não é um software, não é um sistema. Você precisa ter relatórios e você precisa dominar aquele relatório, você precisa dominar aquela ferramenta para gerar os seus relatórios. Eu não vejo que uma ferramenta hoje ela tem que ter, por exemplo, um relatório travado. Tudo bem, pode te dar alguns relatórios travados. Essa tela é para gerar este relatório e você tem esses dados. Mas e aquelas telas que você quer manipular, você quer agrupar, você quer colocar coisas para a sua visão, ou até mesmo exportar para você trabalhar numa planilha de Excel. Tem muita gente que faz um belo sistema em planilha de Excel. Então é importante você ter essa flexibilidade. Se hoje você não sabe manipular bem seu sistema para poder extrair o máximo de informação dele, peça um retreinamento, entenda se existem manuais para que você consiga gerar isso. Sem relatórios, uma empresa não sobrevive. Você precisa olhar, analisar, extrair dados, manipular os dados e tomar as ações necessárias. Tá bom? E por último, vamos falar sobre integração, né? Integração aí que é algo tão importante e algo tão complexo, né, na visão das pessoas, porque imagina, integração entre pessoas é difícil, entre sistemas, mas existe solução. O melhor do software hoje é ele poder te dar a possibilidade de integrar. Integrar tanto saindo dados quanto recebendo dados. E tudo isso numa forma simples que a gente chama de API, ou via Web Service. É importante porque o que é essa camada de API de Web Service? Imagine que aqui tem seu RP, teu software de gestão. Aqui você tem tua plataforma, teu BI, teu outro RP, teu PDV ou qualquer outra coisa. E essa aqui fala A, né, fala uma língua A, essa aqui fala uma língua B. E você precisa de um tradutor para fazer essa conexão. Primeiro, esse software tem possibilidade de integração via API ou Web Service? Esse software também tem essa possibilidade? Legal. Esse cara do meio, o que ele vai fazer? Ele vai começar a ler os dados daqui de baixo, colocar os dados aqui no software de cima e também vice-versa, pegar todos os dados daqui e imputar aqui no software de baixo. As APIs nada mais são do que seguranças que você tem para eles entrarem direto dentro do seu banco de dados. Dar a conexão direta dentro do banco é muito inseguro. Vou falar assim, não é boa prática fazer isso. Então a gente acaba exportando isso no momento de API, onde isso fica na web aberto. Existem chave de autenticação, etc. Onde no momento em que algum outro software, um hub ou um integrador acessa isso, a gente tem a segurança de que ele não vai manipular o banco ou causar algum problema
ali no seu banco de dados, tá bom? Então essa integração é importante. Voltando aqui para o processo, será que a tua ferramenta te dá essa possibilidade de integrar de repente com outras coisas? Será que integrando você ganha mais produtividade no seu dia a dia? Quais são as ferramentas que você trabalha e qual é a forma que você tem de ficar replicando dados em todas elas? Você faz isso manualmente? Se sim, está aí a grande chance de você encontrar a solução na integração. Beleza? Gente, acho que era isso que eu queria trazer para vocês como primeiro vídeo. Nada longo, coisa rápida, papo reto, para a gente poder aqui despertar algumas coisas, algumas atenções no processo do seu dia a dia. Me encontrem nas redes sociais, me mandem e-mail, deixem comentários aí embaixo, não esquece de curtir o vídeo e compartilhar aí com as pessoas da sua empresa, porque eu acho que quanto mais pessoas tendo pensamentos e eurecas, mais o processo é bem desenhado e bem aplicado. Te vejo nos próximos vídeos, um abraço, gente, e tchau, tchau.